Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. A matéria que aqui os traz hoje é uma matéria sensível que exige de todos a maior das atenções e uma postura responsável e construtiva para resolver o problema que temos em mãos. Na sequência da situação de seca extrema e de seca severa em que se encontra o território nacional, o Sr. Ministro tem tido várias intervenções públicas e teve, no decurso dos últimos dias, encontros com responsáveis espanhóis para debater questões relacionadas com a seca que se faz sentir nos dois países. E o Sr. Ministro, à saída desses encontros, veio dizer que esta não é a altura para renegociar acordos e que reconhece o esforço que Espanha tem feito e que o seu incumprimento é diminuto. Pois bem, Sr. Ministro, duas notas iniciais primeiro sobre não ser esta altura para negociar. Até se compreende, de facto, tem alguma razão, mas talvez devesse ter sido antes, dados os inúmeros alertas de que foi tendo do que é que aí vinha. Porque o problema da gestão dos caudais comuns coloca-se sempre e é preciso garantir a qualidade e a quantidade de água que nos chega e, como sabe, essas quantidades devem ser normalizadas para garantir a qualidade ecológica dos leitos dos nossos rios. E sobre o incumprimento diminuto de Espanha, nós até somos sensíveis às dificuldades e ao esforço que Espanha tem feito, mas já notamos bem as suas declarações, Sr. Ministro. É que se a culpa não é de Espanha, então o problema é essencialmente nosso e isso aumenta em muito a sua responsabilidade. Até porque o Sr. Ministro sabe que esta realidade não é uma novidade, aliás, disse-nos na sua intervenção inicial. Já em julho se noticiava a pior seca dos últimos 27 anos nas barragens portuguesas, que levava produtores agrícolas a perder rendimento no arroz e a desmobilizar a produção do milho. Já em fevereiro deste ano sabíamos que 17 barragens estavam com menos de 40% da capacidade de armazenamento, havendo até situações abaixo dos 29%. Sabemos todos que os fenómenos das alterações climáticas estão aí e que isso afetará o país em qualquer cenário, mas sabemos também que é o Sr. Ministro o principal responsável nacional pela prevenção, mitigação e controlo destes fenómenos, e pela antecipação destes cenários e pelo combate a estes fenómenos. E sabemos que apenas a 24 de julho o Governo fez despacho reconhecendo o estado da seca severa desde 30 de junho e que sabemos também que Espanha já o teria feito em junho. Sr. Ministro, este tipo de circunstâncias e de problemáticas exigem medidas de longo prazo, aquelas que são medidas estruturais, e exigem medidas conjunturais e de curto prazo. As estruturais têm sido amplamente discutidas até aqui nesta Comissão, desde a questão da renegociação dos acordos até às questões da nossa capacidade de armazenamento de água. Já no ano passado, este tema foi abordado quando da discussão da reavaliação do Programa Nacional de Barragens, em que o Sr. Ministro cancelou a construção de 3 barragens, e mais tarde voltámos a discutir o assunto quando o seu Ministério identificou as barragens cuja vida útil teria chegado ao fim, apontando à sua eliminação. Nas últimas semanas, o Sr. Ministro também veio falar de intervenção e de alteamento das barragens existentes para aumento da capacidade de armazenamento, mas não é claro quais barragens e quando serão intervencionadas e qual vai ser o aumento da capacidade de armazenamento real que se vai obter com estas alterações. E, aliás, já tive a oportunidade também de lhe dizer no debate do Orçamento de Estado para 2018 que a única referência que encontramos às situações de seca está nas GOP, quando ali se faz referência ao plano de investimento do Grupo Águas de Portugal para o aumento da robustez dos sistemas. Quanto às medidas conjunturais ou de curto prazo, se fizermos uma análise superficial, até poderemos achar que o Governo está a andar bem. O problema é quando analisamos a ação mais a fundo. Digo isto porque todos sabemos que o anterior Governo criou em 2012 uma comissão para as questões da seca e sabemos que o seu Governo seguiu esse trabalho, nomeadamente reformulando esta comissão, que depois elaborou um plano de prevenção, monitorização e acompanhamento dos efeitos da seca. Mas, pelo que vamos ouvindo, esse plano ou está mal concebido, Sr. Ministro, ou está a ser aplicado com contradições do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado fala em cortes de água à noite e de racionamento de água. O Sr. Ministro diz que não há motivo para isso e que tal até pode ser contraproducente. O plano em causa, na realidade, lendo, não prevê cortes noturnos de água. Sr. Ministro, contradições destas geram alarme social, geram confusão e, no fundo, acabam por ser tudo o que não precisamos em alturas como esta. Afinal, em que é que ficamos? Vamos ficar pelo plano ou vai haver racionamento? Vale a palavra do Sr. Ministro ou vale a palavra do Sr. Secretário de Estado?
Mas podemos ir mais longe, Sr. Ministro. Na medida número 3, de prevenção e regulação do dito plano, define que novas captações subterrâneas só devem ser utilizadas em caso de disponibilidade e garante sustentabilidade. Eu disse que terminar, Sr. Deputado. Com certeza, Sr. Presidente. Mas a verdade é que depois lemos notícias de 3.400 novos furos feitos em apenas 4 meses. Autorizados, licenciados, com base nos pressupostos de disponibilidade e sustentabilidade, 3.400. Afinal, que guião é que o Estado está a seguir? Sr. Ministro, obrigado, quando vemos que muitos municípios e cidades portuguesas estão a tomar medidas para combater as consequências deste fenómeno, exige-se uma intervenção integrada a nível nacional. O passado mês de outubro foi o mais quente dos últimos 87 anos e também o mais seco dos últimos 20, como sabe. E a verdade é que, no final, estou já a terminar, Sr. Presidente, tínhamos o país sob situação de seca severa e extrema. As alterações climáticas são uma realidade à qual o país está particularmente sujeito e precisa de algo que se apresente como uma solução para problemas, não só para os problemas pontuais, mas para uma garantia permanente que permita evitar estas situações. Parece-me a mim que o Governo está a agir e a reagir tarde e que se espera mais da sua Muito obrigado, Sr. Deputado. Bruno Coimbra.